Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tirar uma dúvida aqui em relação ao uso de imagens PNG, estampando-as em superfícies que podem ser cilíndricas, sinuosas, planas. E eu vou usar a versão 3.01 para tirar essa dúvida. Vocês podem usar qualquer versão, tá? Para usar aqui como exemplo, eu vou vir aqui num diretório onde eu já baixei algumas imagens para um tutorial que eu fiz aí anteriormente. E nós vamos usar um modelo desse aqui para fazer o nosso processo de uso. Tem que ser uma imagem PNG, tá pessoal? Que não tenha nos cantos sombreamento e que tenha o recurso PNG, que é o alfa ativado. Então, vamos lá. Para entender, eu vou adicionar um plano inicialmente, vou usar o S de escala. Eu vou entrar com esse plano aqui no modo de edição e vou usar o cursor sobre a malha. Vou usar o atalho Ctrl R para abrir o Loop Cut. Ele cria um loop de aresta no meio. Eu vou clicar 2 vezes com o botão esquerdo do mouse para fixar. Aqui em cima eu vou ativar a opção de arestas, selecionar essa aresta e habilitar o Move. Vou encostar o cursor na setinha azul, trazer para cima e agora eu vou aplicar o atalho Ctrl B, que é o bevel. Vou empurrar o mouse aqui até esse ponto e vou usar o scroll para cima para criar uma superfície aí com uma ondulação. Vamos voltar ao Object Mode. Eu vou usar agora o botão direito, Shade Smooth, e vamos aplicar aqui usando o modo renderizado. Eu vou usar aqui o Normals. Vamos aplicar um material para essa superfície, que é onde a gente vai estampar a imagem PNG. Vou dar um New e vejam que ele já dá um material Principal BSDF. Vou dar para ele uma cor aqui chegado ao amarelo e o laranja. E aproveitando as configurações, eu vou dar um efeito aqui um pouco metálico nele, com um brilho, para funcionar dessa forma. Eu vou voltar para o material Preview. Aqui vocês vão ver o efeito funcionando otimamente. Agora nós vamos criar um plano para adicionar a imagem PNG. Vou vir aqui em cima, Mesh, Plane. O plano foi adicionado embaixo dessa curvatura. Vou usar o Move, trazê-lo para cima. Vou usar um S de escala. Para poder fazer a aderência que eu quero na superfície, eu vou subdividir a malha desse plano. Vou entrar com ele no modo Edit Mode. E aqui eu vou usar o botão direito, Subdivide. Vou abrir aqui no canto inferior esquerdo a propriedade do Subdivide. E em Number of Cuts eu vou deixar aqui o fator em 40. E veja que o plano está totalmente dividido. Vamos voltar ao Object Mode. Agora eu vou aplicar o material com a imagem PNG para poder fazer o efeito que eu quero aqui de estampa. Então eu venho com o plano de cima selecionado, clico em New para criar um material para ela, e em vez de cor, eu vou clicar no pontinho amarelo e vou escolher a opção chamada Image Texture, que é a textura de imagem. A malha aqui vai ficar escura porque não tem uma imagem ainda, então eu vou ter que clicar em Open. Então eu quero essa imagem daqui. Vou dar o Open Image, a imagem é carregada. E agora, o que é que eu preciso fazer para que essa imagem, já que ela está com um fundo aqui, que é um fundo totalmente escuro, ela possa nos dar aqui o efeito da transparência. Então, como eu estou usando o Eevee, pessoal, eu vou aumentar esse painel aqui de baixo para facilitar o nosso entendimento. Aqui em cima eu vou usar o Zoom e vou arrastar com a mãozinha e aproximar aqui para que a gente possa ver o efeito. Então, vindo aqui no painel de baixo, eu vou alternar para o modo Shader Edit, que é o painel. Vocês vão ver que existe a aplicação do material da imagem nesse plano. Para poder funcionar a transparência pelo modo Eevee, eu preciso ligar o alfa dele, do material, que é a imagem, na entrada do material Principal BSDF, onde tem o alfa. Tenham muito cuidado, porque vocês têm que conectar aqui no alfa, tá pessoal? O efeito ainda não está dando o que eu gostaria que ele desse, que seria, no caso, a transparência.
Então eu preciso aqui, no material que eu apliquei no plano, vir na guia chamada Settings e em Blend Mode eu vou mudar de opaco para Alpha Blend. Veja que a transparência já começa a aparecer. E Shadow Mode eu vou fazer aqui o recurso como Hashed. Pronto, aqui eu já tenho a transparência funcionando ó, no modo Eevee. Agora o que é que eu preciso fazer para criar a estampa dessa imagem PNG nessa forma aqui que tem um aspecto de onda, né? Eu vou diminuir um pouquinho isso aqui para a gente poder ver de forma melhor, pessoal. O recurso de um modificador nesse plano. Eu vou usar o modificador que é o Shrink Wrap. Eu vou fazer com que essa imagem venha para cá, para a posição, mas eu preciso selecionar aqui ó, a condição Project. Agora em Project eu venho aqui onde tem o Target, que é o alvo, e vou selecionar onde é que eu desejo projetar essa imagem, e é justamente nessa superfície. Então eu clico nela. A imagem ainda não veio para a superfície porque eu preciso habilitar essa opção aqui chamada Negative. Agora a imagem vem. Só que ela vem e fica com uma formatação aqui meio estranha. Então para poder melhorar isso, eu venho aqui na configuração do Shrink Wrap, Offset, que é o deslocamento, eu vou botar um fator aqui bem mínimo, 0.01. Veja que eu trago a imagem para a parte superior e aqui eu já tenho ó, a imagem estampada no nosso objeto sinuoso. É fácil eu pegar essa imagem agora e fazer com que ele fixe nesse objeto de baixo? Sim. Eu vou selecionar essa imagem e vou aqui nos modificadores aplicar o modificador para ele fazer o efeito. Depois de aplicado eu não tenho mais como alterar, a não ser que eu dê o Ctrl Z. Mas agora para poder fazer com que esse objeto seja a estampa desse outro objeto aqui de baixo, eu vou usar com ele selecionado primeiro e a tecla Shift, selecionar o segundo objeto. Agora eu vou usar o Ctrl J. Eu uno os dois objetos e percebo ó, que agora eu tenho um objeto do qual, se eu quiser fazer qualquer movimentação dele aqui de transformação, seja com escala, usando S, a estampa acompanha. Se eu quiser fazer R de rotação, a estampa acompanha. Se eu quiser fazer o G de deslocamento, a estampa acompanha. Então está aqui o meu objeto com fundo transparente estampado numa superfície colorida, que vocês podem usar até imagens de fundo, para fazer o efeito que nós estamos percebendo aqui. Espero que vocês tenham entendido como funciona e que aproveitem bem esse processo para usar imagens PNG. Lembrando a vocês que essas imagens, pessoal, tem que ser imagens realmente com o recurso alfa. Porque vocês podem baixar imagens PNG aí na internet que não tem o recurso alfa funcionando. Então vocês não vão conseguir fazer essa transparência. Tá? Então tenham cuidado com isso.